Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 37. Os irmãos aqui fiquem à vontade para estar preenchendo as fichas. Vamos ver este texto no telão. Você pode ver no teu tablet, celular ou na sua Bíblia. Amém? Mas se você não está disponível com a Bíblia, então você poderá acompanhar no telão. Irmãos, esta é uma palavra maravilhosa. Preste muita atenção. Deus vai falar ao teu coração. Amém? Não se distrai agora. Não converse com ninguém, a não ser os irmãos que estão aqui à frente preenchendo as fichas. Preste atenção àquilo que Deus vai falar ao teu coração. E você vai ver, até o final do culto, que você não entrou aqui nesta noite por acaso. Talvez não era nem para você estar aqui. Mas você vai perceber que Deus tem uma palavra para você. E o tema é: vitórias, como alcançar vitórias impossíveis aos olhos humanos. Como? Como alcançar uma vitória que é impossível aos olhos humanos? Vamos ver esse texto e você vai descobrir. Depois disto, os moabitas e os amonitas com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, enviaram uma mensagem para Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Próximo versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Vamos repetir? Para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário, um templo em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo de espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Nós nos colocaremos aonde? Em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisses que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos repetir? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até as crianças de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um profeta, um levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Versículo 15. E ele disse:
escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme que vem contra vocês, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: a sua batalha é de Deus. O profeta continuou dizendo: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Vire para o irmão que está ao céu e diga: o Senhor está com você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, se levantaram e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, protegidos. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Vamos dizer isso também? Volta ali o texto. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura. É isso que eles estavam cantando em meio à batalha, em meio à morte iminente. O exército era muito maior do que eles poderiam suportar. A luta era muito maior do que eles poderiam suportar. Aos olhos humanos, não havia saída, não havia vitória. Mas a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Os 3 exércitos que queriam destruir Israel e Judá, o que aconteceu? Eles se destruíram uns aos outros. Se ajuntaram os 2 exércitos contra um, e depois que destruíram aquele, os outros 2 que estavam juntos, começaram a lutar entre si. Deus colocou uma confusão nos inimigos do povo dele, e eles se destruíram. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, aquele exército que vinha contra eles, eles viram somente o quê? Cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Próximo versículo. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de armas, de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Eles não estavam roubando, como nós entendemos saquear no português.
Aquilo se chamava despojo de guerra. Quando o exército vencia o outro, tudo que era do outro passava a ser do vencedor. Então aquilo era normal, era como se fosse, era um costume, era uma lei, não era roubo. Todo exército que vencesse o outro, tomava os despojos, e aquela nação se tornava dominante da nação que fora derrotado. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Lembra? Eles louvaram ao Senhor antes da batalha, eles louvaram ao Senhor durante a batalha, e eles louvaram ao Senhor depois da batalha. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. Voltaram como? Como é que eles foram para a guerra? Quando eles ficaram sabendo da notícia que um grande exército vinha contra eles, como é que eles ficaram? Alegres? Tristes? Temerosos? Eu imagino que muitos entraram em depressão. Imagina a tristeza, a angústia deles saberem que 3 exércitos mais fortes, mais numerosos do que os dele, estava invadindo a nação deles para destruir. Imagina como eles estavam o coração. Mas porque eles oraram, jejuaram e buscaram ao Senhor, e adoraram e louvaram ao Senhor, mesmo em meio ao perigo, mesmo em meio à tribulação, eles voltaram daquela situação alegres, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. O Senhor, depois, o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui temeroso por alguma situação. Talvez você entrou aqui angustiado por algum problema. Mas eu profetizo que você vai sair daqui cheio da alegria do Senhor, tomando posse da vitória que vem do Senhor. Eles voltaram a Jerusalém, entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações ao redor, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. É isso que Deus quer conceder para você. Paz em todas as suas fronteiras, em todas as áreas da sua vida, em todo lugar que pisar a planta do seu pé, Deus quer trazer paz. Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar, ele disse: quando você entrar numa casa, o que vocês vão dizer? Paz seja convosco. Se houver um filho da paz naquela casa, a paz irá sobre eles, senão a paz voltará para você. De uma maneira ou de outra você permanece em paz. Aonde você entra como servo de Deus, aonde você entra com jejum e oração, a paz. Deus te dá paz em meio à batalha. Deus te dá paz em meio às crises. Deus te dá paz em meio às dificuldades. Sabe por quê? Porque Ele é chamado Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz.
o seu reino, o seu domínio, o seu governo não terá fim. Amém? A que reino você pertence? A que governo você pertence? Eu não pertenço mais ao reino deste mundo. Eu pertenço ao reino dos céus. E o meu Senhor me ensinou a orar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O meu governo não é o governo deste mundo, corrupto, perverso. O meu governo, o nosso governo, é o governo do céu. Amém? Os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quando vai vir o seu reino? Sabe o que Jesus respondeu? O meu reino não vem com aparência exterior. O meu reino já está aqui. O meu reino já está entre vós. Quando uma pessoa aceita Jesus como rei, como Senhor, ele começa a fazer parte do reino dos céus. Porque agora ele tem um rei, que é Jesus. Amém? Este é o nosso rei. Ele não é como os reis da terra. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o único que pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o rei dos reis, é aquele que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E este rei dos reis, sabe o que ele fez por mim e por você? O rei dos reis, Senhor do céu e da terra, Criador do céu e da terra, se fez servo, se fez homem, se humilhou a si mesmo, para dar a sua vida, por mim e por você. Você pode aplaudir o Rei dos Reis por isso? Amém? Ninguém nunca te amou, ninguém nunca vai te amar como Jesus. A Bíblia diz que este Rei dos Reis, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você imagina um rei que trabalha pelos seus súditos? É Jesus. Vou te perguntar: quem não quer servir um rei desse? Muitas pessoas. Muitas pessoas não querem servir este rei, sabe por quê? Porque não conhecem este rei como você está conhecendo agora. Nunca ouviram falar deste rei como você está ouvindo agora. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E como homem se tornou servo. E como servo ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo Jesus sendo o Rei dos Reis, ele se tornou servo, e ele disse
que Ele veio para dar a sua vida. Quando as pessoas o prenderam para o crucificar, Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou de mim mesmo. Eu tenho poder de a dar e poder de tornar a tomá-la de volta. Foi o que Ele fez quando ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi obediente até a morte. Obediente a quem? A nós? Não, ao Pai. Lembra no Getsêmani? Na quinta-feira à noite, depois de cear com seus discípulos, Ele foi ao monte Getsêmani. E Ele começou a orar. Ele começou a angustiar-se. Ele começou a temer o temor da morte. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, porque Lucas era médico. No Evangelho de Lucas diz que ele orava, angustiado, angústias de morte me cercaram, e o seu suor se tornou em gotas de sangue. E vinha um anjo e o consolava. E a oração de Jesus naquela angústia, sabendo que ele ia passar, ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isaías 53, versículo 1. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, ele era carpinteiro. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviou pelo seu caminho. Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Ele foi cortado da sua geração. Ele foi colocado entre dois criminosos, foi contado entre os malfeitores. Ao Pai agradou moê-lo fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Amém? Isaías 53, que eu li para vocês, que eu recitei para vocês, depois você pode ler, foi uma profecia escrita há 740 anos antes de Jesus nascer. Há 740 anos antes de Jesus nascer, Deus, o Espírito Santo inspirou o profeta Isaías e ele escreveu Isaías 53. Isaías diz, em Isaías 7,14, que a virgem iria dar à luz. E o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Há 740 anos antes de Jesus nascer, o Espírito Santo já inspirou homens e mulheres de Deus para falar sobre a vinda de Jesus.
O livro mais confiável na face da terra se chama a Bíblia. O livro mais lido na face da terra se chama a Bíblia. O livro mais traduzido de todos os tempos se chama a Bíblia. O livro que nos traz salvação, vida eterna, bênção, vitória, se chama, e nós não lemos. Mas queremos vitória. Mas queremos bênção. Quer vitória? Leia a palavra. O Salmo 19 diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119 diz: como purificará o jovem o seu coração no mundo de hoje? Como purificará o jovem o seu caminho no mundo de hoje? Observando o seu caminho conforme a tua palavra. Jesus diz, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Certa vez, Lucas também diz isso, o Evangelho de Lucas. Jesus estava numa casa e muitas pessoas estavam ali. E de repente alguém chegou e disse: olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Tua mãe e teus irmãos de sangue estão lá fora, estão te chamando. E Jesus disse: quem é minha família verdadeira? Quem é minha mãe e os meus irmãos? E ele, virando para as pessoas que estavam ali ouvindo a sua palavra, ele disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que ouve e obedece a palavra de Deus é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Olha que privilégio. Certa vez uma mulher também disse para Jesus: bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo, bem-aventurado os seios que tu amamentaste. E Jesus respondeu: mas antes, bem-aventurados aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Aqui nesta noite há pessoas que nunca ouviram isso. Sim ou não? Leia a palavra, querido. Leia a palavra, querida. Ah, pastor, mas a Bíblia é um livro tão grosso. Leia o Novo Testamento. Leia o Evangelho. Aqui há pessoas com muito tempo de igreja que nunca leram toda a Bíblia, que nunca leram o Novo Testamento inteiro. Começa lendo o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você quer poder de Deus na sua vida? Para a sua salvação, para a salvação da tua família? Conheça o Evangelho. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou o recado mais importante para os seus discípulos. O que ele disse? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Lembra bem, a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que aceitar o Evangelho e aceitar a Jesus, além dele ser salvo, se torna filho de Deus. Aquele que não receber Jesus continua criatura e continua condenado. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Você quer saber qual é a situação do mundo? João 3,16 em diante. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, aí continua, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê nele, o que está escrito? Já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque é todo aquele que pratica a verdade, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Qual é a situação do mundo então? Já está condenado. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Jesus veio para dar a oportunidade de você sair da condenação e passar para a salvação. A decisão é nossa. Deixa eu perguntar para você. Jesus morreu para salvar o mundo, sim ou não? Quantos creem nisso? Amém? Mas eu pergunto para você, o mundo todo agora está salvo? Por quê? Porque depende agora de cada um de nós. O que dependia de Deus para salvar o mundo, Deus já fez. O maior sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus rejeitou a oração de Jesus na cruz por mim e por você. Pai, afasta, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus respondendo, não tem jeito, meu filho. Não tem jeito. Só tem essa saída para salvar a humanidade. O mundo mostra vários caminhos para a salvação, sim ou não? Várias religiões falam que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Só há um caminho para a salvação. É através do sacrifício de Jesus. É você recebendo o sacrifício de Jesus na sua vida. E você entregando a sua vida a Ele. Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser preservar a sua vida para os prazeres deste mundo, ele perderá a sua vida. Mas aquele que vida para os prazeres deste mundo, este a salvará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em resgate da sua alma? Jesus disse, uma alma vale mais que o mundo todo. O único preço do resgate da sua alma é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O apóstolo Paulo diz que ele nos comprou com seu precioso sangue. E agora ele nos fez. O que ele nos fez? 1 Pedro 2,9, eu acho que é isso. Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Ele vos tirou das trevas para a sua luz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Amém? Vamos voltar para o texto? Até meia-noite a gente termina. Tem 5 minutos. Vamos resumir o texto. O rei Josafá recebeu uma notícia terrível. Diga terrível. Alguém já recebeu uma notícia terrível? Como é que você fica? As pernas bambam, coração acelera, sua cabeça começa a rodar. Josafá estava nessa situação. Ele recebeu uma notícia, 3 exércitos estão vindo contra você, e eles já estão chegando, já estão perto.
A Bíblia diz que Josafá temeu, mas pôs-se a buscar ao Senhor. Não importa a luta, a batalha que você está passando neste momento. É normal você temer, mas que o teu temor não te paralise, que o teu temor não faça você recuar, mas que o teu temor faça você buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi o que o rei Josafá fez. Ele não só pôs-se a buscar ao Senhor, mas o que ele fez? Como líder, ele convocou todo o povo de Judá e Jerusalém para orar e jejuar e buscar ao Senhor. Nesta noite você vai aprender 3 armas de vitória: oração, jejum e adoração. Eles começaram a buscar a Deus, a orar, a jejuar, todo o povo se ajuntou. A Bíblia diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Por isso a igreja é importante, irmão. Porque quando você está com problema, você não passa problema sozinho. A igreja vai ajuntar com você em oração. Por isso que as células são importantes. Os grupos familiares são importantes. Durante a semana, no domingo, nós temos a grande reunião. Mas durante a semana, há reuniões quase todos os dias nos lares. Para buscar ao Senhor, para orar, para buscar a direção da palavra do Senhor. Essa pregação que nós estamos ouvindo aqui, vai ser estudado na célula durante a semana. Você vai poder abrir o seu coração, colocar o seu problema, a sua necessidade, se você quiser, para que as pessoas possam juntar em oração, pela sua vida. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te e tem bom ânimo. Não está lendo a Bíblia, né, irmão? Josafá então ajuntou todo o povo a buscar o Senhor, a orar, a jejuar. E quando ele estava orando, jejuando, e na oração de Josafá, eu quero destacar 3 coisas que ele falou, muito importante. Que quando nós estamos passando em luta e dificuldade, é o que nós temos que falar para Deus. O rei Josafá, que era rei, era o líder de toda a nação, ele orou e ele se humilhou diante de Deus. Estava lá todo o povo, em pé, homens, mulheres, crianças. O rei se humilhou e disse: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não tenho força, nós não temos força, o nosso exército é fraco diante deste exército, diante desta grande multidão que vem contra nós. Nós não temos força contra de multidão. Primeira coisa. Segunda coisa que ele disse a Deus: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós estamos desesperados. Eu não sei o que fazer para salvar a minha vida. Eu não sei o que fazer para salvar a minha família. Eu não sei o que fazer para salvar o meu povo. E a terceira coisa que ele disse a Deus: Senhor, eu estou com medo. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. A minha esperança, a única esperança é o Senhor. A minha confiança eu quero depositar somente em Ti. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém? Salmo 91 diz: 1000 cairão à tua direita, mas 1000 à tua esquerda, e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Josafá disse: os nossos olhos estão em Ti, Senhor. E Deus enviou a resposta. Quantos estão esperando a resposta de Deus? Deus enviou a resposta. O Espírito Santo é que traz a resposta. E o Espírito Santo tomou a vida de um profeta e disse:
Ouça-me, Judá e Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor: peleja, não tereis de pelejar. Parai e vede a salvação que o Senhor vos dará. Não temais e nem desanimeis diante deste grande exército, porque o Senhor é com para vos dar vitória. Amém? O povo ficou alegre, sim ou não? Ficou. Eles tomaram posse da palavra. Eles começaram a cantar e adorar o Senhor. O rei Josafá se prostrou, todo o povo se prostrou, e eles começaram a adorar e louvar ao Senhor. O profeta disse: amanhã desçam até eles. Sempre há algo que você e eu precisamos fazer para Deus dar vitória. Para Jesus ressuscitar Lázaro, disse: tirai a pedra. Sempre há algo que Deus vai direcionar a sua vida para você alcançar a vitória. Deus falou através do profeta: amanhã vocês vão descer até eles, saia ao encontro deles. Quando Davi enfrentou Golias, ele não esperou Golias vir até ele, ele foi até Golias. Ele disse a Golias: Davi, tu vens a mim com escudo, espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias tinha 2,90, da minha altura aqui, né? Um pouco mais forte. A lança de Golias pesava 60 quilos. Nem Davi pesava 60 quilos, eu acho. Que a Bíblia diz que ele era um mocinho, ruivo. E Davi venceu Golias, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa o gigante que tem se levantado contra a sua vida, não importa o gigante que tem se levantado contra a sua família, ele vai cair por terra em nome de Jesus. O rei Josafá se alegrou. No outro dia eles desceram contra os seus inimigos. Imagina, irmãos, aos olhos humanos era impossível, mas eles creram no Deus do impossível. Os olhos deles estavam em Deus. Não coloque os teus olhos no problema, coloque os seus olhos em Deus. Há uma placa que muitas vezes a gente vê no caminhão que diz assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o seu Deus. Amém? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Filipenses 4,3 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escute bem, você tem que estar naquele que te fortalece. E quem te fortalece é Jesus. Se você está em Jesus, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmo 23, no versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Se você está com Jesus e Jesus está com você, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão 365 dias por ano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Como não nos dará com ele? Primeiro você tem que recebê-lo. Primeiro você tem que estar nele. E com ele você receberá todas as bênçãos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós somos abençoados. Nele, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se você está em Cristo, você não vai ser abençoado.
você já é abençoado. Você não vai ser vencedor, você já é vencedor. E o apóstolo Paulo diz que você não é só vencedor. A Bíblia diz, mas em todas estas coisas, essas lutas, essas dificuldades, você é mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Tome posse desta palavra, irmão. Leia o Evangelho, leia a palavra de Deus, porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Você quer estudar, você quer passar em concurso, você quer casar, você quer ter casa própria, você quer edificar, você quer prosperar, você não vai conseguir nada disso sem Jesus. E se você conseguir sem Jesus, você vai chegar lá na frente vazio. Vi uma reportagem, o índice de suicídio subiu 60% no mundo. Pessoas estão vazias, pessoas estão deprimidas, pessoas estão angustiadas. Pastor, qual é o remédio? Pelo amor de Deus, qual é o remédio? Está preparado para anotar aí a receita? Acho que não. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O seu descanso não é quando você se aposentar, não. O seu descanso não é você ajuntar muito dinheiro. Sabe, tem um jovem na Bíblia que Jesus contou a história dele. O jovem recebeu uma herança. No Evangelho de Marcos está escrito. E ele era um bom administrador. E a herança dele multiplicou, os frutos multiplicaram. Ele disse, o que eu vou fazer? Destruirei os meus celeiros antigos, construirei outros maiores, e ali recolherei todos os meus bens, todos os meus frutos, e eu direi para a minha alma, alma, agora você tem em depósito muitos bens, chegou a hora, come, bebe e folga. Sabe o que Deus diz para este jovem? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens ajuntado para quem será? E o que você ajuntou para apresentar a Deus? Em Mateus, Jesus disse, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. O que você está juntando? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor dá o seu sustento enquanto você dorme. Se você não estiver trabalhando com Deus, nada prosperará. Se o Senhor não edificar a sua vida, a sua casa, nada adiantará. O rei Josafá entendeu isso. Ele recebeu a palavra, começou a adorar. No outro dia ele obedeceu. Ele ajuntou o exército
e desceu contra os seus inimigos. Mas na frente dos exércitos armados, na frente do seu exército, ele colocou o quê? Os levitas. Cadê os levitas que estavam adorando aqui? Cadê? Oh, glória! Os levitas. O rei Josafá colocou os levitas na frente do seu exército, contra um outro exército mais forte, mais poderoso, bem preparado, armado. O rei colocou os levitas para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. E enquanto os levitas adoravam o Senhor, Deus fez com que aqueles exércitos inimigos lutassem entre si e se destruíssem. Quando o exército do rei Josafá chegou até o local da batalha e eles olharam, o que eles viram? Só cadáveres. Os inimigos haviam sido todos derrotados. A Bíblia diz: não escapou um. O que Deus disse para eles? Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e vede a salvação e o livramento que o Senhor vos dará. Há lutas que nós passamos, que você não vai vencer com armas humanas. Você não vai vencer com um bom advogado, você não vai vencer com dinheiro. Há problemas e situações que nós enfrentamos, que o único que pode nos dar a vitória é Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 91, lá no final diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos nos colocar em pé. Três armas de vitória: a oração, o jejum e o louvor. Deus habita no meio dos louvores. Não importa a luta, a tribulação que você está passando ou que você vai passar. Não importa se a sua luta é na família, é na vida financeira, é na vida emocional. Não importa o que está te oprimindo. Ore, busque ao Senhor de todo o seu coração, jejue, e você vai ver a glória de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu problema ao Senhor. Faça como o rei Josafá: Senhor, eu não tenho força contra tudo isso que vem contra mim, eu não sei o que fazer, mas eu só sei de uma coisa: os meus olhos estarão em Ti. Eu vou confiar no Senhor, eu vou adorar ao Senhor, antes da vitória, durante a vitória e depois da vitória. Não espere para adorar a Deus depois da luta, comece agora. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos por esta palavra. Guarda esta palavra no nosso coração. Ajuda-nos a te servir de todo o nosso coração, a te buscar de todo o nosso coração, a te conhecer, porque não podemos confiar em quem nós não conhecemos. Por isso nos ensina a te conhecer através da tua palavra, através da oração. Que o teu Espírito Santo, assim como o teu Espírito Santo veio em resposta àquela angústia, que o teu Espírito Santo venha sobre cada vida, sobre cada família aqui, trazendo a resposta, trazendo a direção, trazendo a paz que excede o entendimento.
vai dando vitória em cada luta, em cada dificuldade. Ó Deus, a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O rei Josafá com seu povo começaram chorando, começaram temerosos, começaram angustiados, mas eles oraram, jejuaram e adoraram o Senhor. E eles terminaram alegres, abençoados, vitoriosos. Senhor, dá esta bênção para cada um de nós aqui. Conceda esta vitória, e que nós venhamos a reconhecer que não foi o homem, não foi nós mesmos, mas foi o Senhor, e é o Senhor nas nossas vidas. Abençoa cada em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vai na paz, vai na graça do Senhor. Se você tem liberdade, dá um abraço, meu irmão, dá um abraço no outro irmão, a irmã dá um abraço na outra irmã, e diga: a vitória é sua em nome de Jesus. Vai nessa fé, vai nessa força, no nome do Senhor Jesus.